todos muito bem-vindos aqui para a nossa live dessa segunda-feira. A gente já vai começar a iniciar essa semana com muito conteúdo de valor. Vou trazer aqui hoje para você os impactos da desproteção emocional. Como será que situações emocionais de desproteção podem impactar o seu corpo físico hoje? Eu vou trazer aqui para vocês muito conteúdo, você vai ter muita consciência e o que eu vou te trazer aqui também vai ser o caminho para que você consiga melhorar e lidar com essas emoções, com esses sintomas de forma mais tranquila. Vou pedir aqui para vocês que estão chegando aqui, aproveita também e compartilha essa live com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações que eu trago aqui, tenham também a consciência de como funciona o corpo, a mente e as emoções e trazer também a consciência do poder de autocura. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão entrando, Angelina, Fabrício, Paula, Margarete. Vão colocando aqui de que cidade vocês estão falando, se tem alguém que está me assistindo aqui pela primeira vez, coloquem a cidade de vocês. E se tem alguém novo aqui, ou se vocês já me acompanham aqui, vão colocando nos comentários. O nosso assunto hoje, a gente vai falar sobre a desproteção, desamparo emocional. O que será que isso pode refletir no nosso corpo físico? Pelotas, Fabrício, seja bem-vindo. Tem alguém novo, gente, que está me assistindo aqui pela primeira vez? Coloquem aí. Enquanto vocês vão colocando a cidade de vocês, de onde vocês estão falando, olha só, Rio Grande do Sul, espero que as coisas estejam melhor por aí, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando, gente. Vamos lá então. Enquanto vocês vão colocando a cidade de vocês, de onde vocês estão falando, eu vou me apresentar para vocês que ainda não me conhecem, chegaram aqui, estão me assistindo pela primeira vez, ainda não conhecem a minha história. Eu sempre gosto de trazer aqui para vocês um pouco da minha história, porque foi a minha história que me trouxe até aqui. Então eu tive psoríase e várias doenças de pele que eu estava já tentando tratar por muitos anos, foram quase 10 anos de sofrimento, que eu tinha doenças de pele, psoríase, dermatite, né? Quem tem problemas de pele sabe que a gente ao longo da vida passa por diferentes diagnósticos. E eu já estava nessa, já fazia aí praticamente 10 anos, e eu estava tentando tratar pela medicina tradicional, medicina convencional, alopática, com medicamentos, com corticoide, com pomadas. Só que eu não tinha resultados, né? Eu já estava ficando desanimada no meu processo de melhora. E aí eu sabia que eu precisaria mudar alguma coisa em mim para que eu tivesse um resultado diferente. E aí foi quando eu dei aquele basta, que eu já não aguentava mais sofrer. E eu decidi mudar o meu próprio olhar sobre a minha saúde e iniciei as minhas buscas por tratamentos integrativos. Encontrei a Seven Healings e passei pelo tratamento completo da Seven Healings e consegui me curar dos meus processos, das minhas doenças de pele, também dos meus bloqueios emocionais que eu tive durante quase 10 anos, tratando exatamente em consulta a causa raiz emocional por trás dos meus sintomas. E eu consegui me curar 100% dos meus processos sem uso de medicação, sem sofrimento, quando eu tratei exatamente em consulta a causa raiz do meu problema. E compartilhando aqui um pouquinho com vocês, a minha psoríase, gente, ela tinha relação com a separação, o processo de separação dos meus pais que aconteceu na minha infância, quando eu tinha 3 anos de idade. Olha só, essa era uma das causas que estavam envolvidas no meu problema de pele. E aí eu te pergunto, você que está aqui me ouvindo, que medicamento que trataria essa causa? Nenhum medicamento trataria essa causa emocional que estava ali enraizada nos meus 3 anos de idade, quando os meus pais se separaram. E quando eu decidi olhar internamente, olhar para mim em consulta e tratei esses conflitos, que eram conflitos diretamente associados ao meu quadro de pele de psoríase, eu consegui me curar 100% sem uso de medicamento. E a partir do meu processo pessoal de autocura, quando eu consegui me ver livre de tanto sofrimento, o meu processo de autocura foi o que me despertou para eu iniciar as minhas formações em medicina integrativa. E aí foi quando eu entrei
para a formação Seven Healings, também sou especialista em medicina germânica, iniciei os atendimentos e não parei nunca mais. Então eu sou terapeuta Seven Healings, especialista em medicina germânica também. O meu carro-chefe nos meus atendimentos é a técnica Seven Healings. Sou também bióloga de formação, formada pela Unicamp. E eu sempre gosto de trazer um pouquinho a minha história, porque foi a minha história pessoal que me trouxe até aqui. E hoje eu tenho atendimentos em mais de 8 países pelo mundo e também sou uma das professoras e mentoras da formação Seven Healings, diretamente com a fundadora do método, que é a doutora Roberta Rocco. Faço parte da equipe do Instituto. Essa agora a gente está em processo de abertura de nova turma. Já vai ser a 11ª turma que eu estou acompanhando como mentora junto à equipe, junto à doutora Roberta. Então eu amo o que eu faço e eu sempre gosto de trazer porque realmente foi a minha história pessoal que me trouxe até aqui. E na nossa live de hoje eu vou trazer aqui para vocês, gente, os impactos da desproteção emocional. Quais sinais e quais sintomas você pode ter hoje que tem como causa raiz uma situação que você vivenciou de desproteção, que pode vir às vezes desde a sua infância, desde o ventre materno, podem existir conflitos que estão refletindo no seu corpo físico hoje. E eu vou trazer aqui para vocês alguns impactos, alguns sinais. Eu quero saber se vocês vão identificando. Conforme eu for trazendo aqui, vão colocando, se vocês quiserem também nos comentários, se vocês estão se identificando. Vão recebendo essas informações e também conectando com a história de vida de vocês. Vai vendo se faz sentido e conforme vocês forem identificando, coloquem aqui para eu saber, tá? E a gente vai trocando. Vou trazer aqui também para vocês, além de trazer a consciência dos sintomas que podem estar por trás da desproteção, dessa emoção de desproteção vivida, vou trazer também um caminho para que você possa melhorar e exercícios práticos também para você já aplicar, para você conseguir lidar melhor com tudo isso. As informações que eu trago aqui nas minhas redes, gente, são um caminho para a sua melhora. E foram informações como essas que eu tô trazendo aqui para vocês, que eu lá no passado, quando eu estava doente, quando eu entrei em contato com essas informações, foi isso que mudou todo o meu processo, iniciou o meu processo de autocura. Então aproveitem e compartilhem também essa live. Se você conhece alguém que esteja passando por algum tipo de sintoma físico, emocional, não esteja tão legal, compartilha, porque esse conhecimento ele vale ouro. E o que eu vou falar aqui para vocês, gente, não tem relação, não é visto com a medicina tradicional. Tá? É a medicina integrativa, onde a gente considera o conhecimento do corpo como sendo indivisível. Então, é a união do corpo, da mente e das emoções. Então, é um outro foco diferente da medicina tradicional. Então, essa live ela vale ouro mesmo. Aproveita e compartilha aí com mais pessoas. Para vocês que estão chegando aqui, vão colocando também de que cidade vocês estão falando. Vamos lá então, vamos iniciar aqui. Um ponto importante aqui para eu trazer para vocês. O nosso foco é a sensação de desproteção, de desamparo emocional. E um primeiro ponto importante para eu trazer aqui para vocês é que a proteção, para o ser humano se sentir protegido, se sentir amparado, é uma necessidade humana básica. Nós temos 5 necessidades humanas básicas. Quais são essas necessidades humanas? A primeira necessidade que a gente tem é a necessidade da sobrevivência, é a busca pela sobrevivência. Essa é a primeira necessidade. A segunda necessidade humana básica que a gente tem é a proteção. Então, todo ser humano precisa se sentir protegido, amparado. Terceira necessidade básica que a gente tem é a necessidade de valorização. E a quarta necessidade é a necessidade da ação, do movimento. Essa é a quarta necessidade. E a quinta é o contato, a conexão, os relacionamentos com as pessoas. Então a gente vai dar foco nessa segunda necessidade humana básica, que é a necessidade da proteção. Se sentir protegido, se sentir amparado, é uma busca básica de qualquer ser humano. E conforme a gente vai... Qual que é o ponto aqui principal? Quando que a gente começa essa busca pela proteção?
Inicialmente, a gente vai ter essa proteção inicial no nascimento, quando o bebê nasce. Quando o bebê nasce, gente, ele precisa de uma proteção integral que a gente fala, uma proteção vital. Então, para o feto, para o bebê, essa proteção, ela representa a sobrevivência. É algo vital para aquele bebê. Por quê? Porque o bebê, ele é muito frágil e ele precisa dessa proteção para a preservação da vida dele. Então, a gente tem inicialmente essa primeira proteção, que é uma proteção integral, uma proteção vital do feto, do bebê. E aí, depois, conforme esse bebê, essa criança, vai se desenvolvendo, vai crescendo, o que a gente precisa? A gente passa a ter a necessidade também do vínculo da proteção emocional. Então, além dessa proteção vital, a gente começa a buscar essa proteção vinda do vínculo emocional. E esse vínculo emocional, ele é muito importante para o desenvolvimento do ser humano. E de onde que vem essa proteção emocional? Pode vir dos relacionamentos, vem das conexões, vem da família, vem da afetividade, dos vínculos que a gente tem. Então, um desenvolvimento saudável, ele acontece quando a pessoa, ela recebeu essa proteção, quando ela se sentiu amparada, quando ela recebeu esse afeto, quando ela se sentiu protegida. E amparada também, não só na parte da sobrevivência, mas nas suas necessidades também emocionais. Só que qual que é o ponto aqui, gente? O que acontece? Existem muitos casos, a maior parte dos casos, em que as pessoas têm essa proteção negligenciada. Crianças, às vezes, que lá na primeira infância sofreram abandonos, que ficaram vulneráveis. E o que vocês acham que pode acontecer com essas pessoas que tiveram esse desamparo emocional? O que será que pode acontecer hoje? Isso pode afetar o desenvolvimento dessa pessoa hoje na fase adulta. Isso pode repercutir em toda a vida dessa pessoa. E às vezes o impacto, a maior parte das vezes, inclusive, o que acontece? Impactos ali da primeira infância até os 7 anos de idade vão refletir hoje, depois de anos e anos, na sua vida adulta. Que foi o que aconteceu comigo. Lembra que eu contei com vocês a questão da minha psoríase? Eu fui desenvolver psoríase na minha adolescência, quase 20 anos depois. E aí, quando a gente foi mapeando em consulta, a minha psoríase tinha relação com a separação dos meus pais lá dos 3 anos. Então, olha só, a causa estava nos 3 anos, mas só fui manifestar a minha doença depois que eu tinha ali por volta de 18 a 20 anos. Então, esses impactos que a criança vive, principalmente, gente, na primeira infância, os maiores impactos que a gente observa são até os 12 anos de idade aproximadamente. Nessa fase da infância, é onde acontece ali as primeiras experiências de afeto ou de desafeto. E quando tem essas situações de desafeto, de desamparo emocional, de negligência, às vezes do cuidado, isso pode gerar marcas no adulto. E aqui, ó, a Rebeca falou: sinto que não mereço ser amada. Quem de vocês tem a mesma percepção, o mesmo sentimento da Rebeca? Sente essa sensação de desamparo emocional, de falta de apoio? Quem de vocês que está sentindo isso? Coloquem aí para eu saber. E quando a gente fala aqui, quando eu trago essas informações para vocês, gente, mesmo em famílias funcionais, pode também ter experiências difíceis, famílias que tiveram o apoio da mãe e do pai, que tiveram um crescimento legal. Mesmo assim,
podem haver experiências difíceis e traumáticas na percepção daquela criança. Sempre aqui o que a gente está falando é de acordo com a percepção dessa criança, como que essa criança sentia o mundo, sentiu esse conflito naquela época. Então, quer ver aqui? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, para ficar mais palpável para vocês, de situações simples que às vezes uma criança pode passar, mas que isso pode gerar marcas nela quando adulta. E são fatos aqui que eu vou trazer para vocês que eu ouço muito, de forma muito frequente, nos meus atendimentos em consultório dos meus pacientes. Então, uma situação simples aqui que poderia gerar impactos no adulto. Ó, um exemplo aqui. Quando o seu pai ou a sua mãe, por exemplo, lá atrás, quando era criança, esqueceram de buscar você na escola. Isso eu ouço muito, muito, muito nos meus atendimentos. E aí aquela criança fica esperando o pai e a mãe, a escola vai ficando vazia, os amiguinhos todos vão embora e ela fica lá. O que pode gerar, de acordo com a percepção dessa criança, sempre vai depender de como ela sentir isso, mas o que pode gerar? Pode gerar nessa criança uma sensação de desproteção. Na hora ela pode sentir como se a mãe dela ou o pai dela tivessem abandonado ela. E ela se sente ali sem total apoio, se sente abandonada. Isso pode gerar, isso é só um exemplo que pode gerar marcas de desproteção na fase adulta. Isso pode gerar essa marca nessa criança e ela pode refletir anos depois impactos dessa emoção vivida. Um outro exemplo aqui que pode vir, a criança quando começa a ir para a escolinha, começa a ir para a creche. Então a primeira vez que ela vai ficar de fato ali longe da mãe dela, e aí a mãe dela deixa ela na creche, essa criança começa a chorar, desesperada, porque ela acha que ela vai ser abandonada, que a mãe dela nunca mais vai buscar ela. E aí essa criança pode ficar com esse medo do abandono. Ó, a Rebeca está identificando. Meus pais sempre me esqueciam de buscar na escola. Olha só, eu ficava chorando na escola. Isso é muito comum de acontecer, eu ouço muito isso das minhas pacientes. Então, o que vai importar aqui pra gente nessa nossa conversa? O que eu tô trazendo aqui para vocês sempre vai depender da percepção que a criança teve no momento desse evento. É a percepção da criança que vai determinar se vai ou se não vai gerar uma marca, se vai ou se não vai gerar um sintoma, se vai ou se não vai gerar uma disfunção física ou emocional. Então a Rebeca, por exemplo, que passou por essa situação, pode ser que ela tenha desenvolvido essa marca e aí pode vir, por exemplo, um medo do abandono, uma sensação de desamparo hoje. E eu, por exemplo, posso ter vivido exatamente a mesma situação que a Rebeca vivenciou. Lá atrás, os meus pais podem ter me esquecido de pegar na escola e eu lidei com isso de forma tranquila e isso não me gerou nenhuma marca. Então, sempre aqui o que eu estou trazendo de informações para vocês vai sempre depender da sua percepção, da percepção individual que você teve, que a criança teve no momento do impacto, no momento do trauma emocional. Ó, perda, a Lucimara. Eu perdi o meu pai, desde então nunca fui a mesma. Processos de perdas, de separações, de rupturas. Isso também pode gerar essa sensação de desproteção, de desamparo emocional e sintomas físicos associados a isso. A gente vai falar aqui mais profundamente daqui a pouquinho dos sintomas que pode gerar dessa perda de proteção, dessa falta de proteção. Seja, às vezes, pela negligência do cuidado que pode ter acontecido ao longo da sua história de vida, ou seja, por situações traumáticas que a criança interpretou, onde ela sentiu essa emoção de desproteção, de desamparo, de rejeição, de abandono. Então aqui, o que eu quero convidar vocês a trazer para a consciência? A gente está falando da sensação de desproteção emocional.
Como que você é diante essa área da sua vida? Você sente essa sensação de desproteção hoje? E será que hoje você busca essa proteção na sua fase adulta? Às vezes nos seus relacionamentos? Ou ali inconscientemente, ou às vezes até consciente para você, você ainda espera de alguma forma essa proteção vinda do seu pai, que venha do seu pai, ou que venha da sua mãe, ou que venha às vezes do seu marido. Vão trazendo para a consciência, vão vendo como que é a história de vida de vocês. Coloquem aí se vocês estão se identificando. Ó, a Rebeca se identificou. É muito comum. E o que acontece? Hoje você cresceu, hoje você não é mais criança. Ó, a Lucimara também. Hoje você cresceu, hoje você é adulta. Só que você não se sente segura, você não se sente pronta para se proteger, para ir para a vida. E aí você acaba buscando no outro, no externo, essa proteção que você não teve lá atrás. E mesmo hoje, você sendo adulta, você sendo livre, você sendo consciente, você não consegue se sentir segura, você não consegue se sentir pronta. E se você... Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Fabrício, a única coisa que lembro da minha infância que me marcou foi quando eu perdi meu avô quando eu tinha 5 anos. Muito comum processos de perdas gerarem essa sensação também de abandono, de desproteção. E aí o que acontece, gente? Vocês que estão se identificando, isso pode gerar impactos não só nos seus relacionamentos, como a Rebeca colocou aqui, ó, nunca me relacionei com ninguém. Isso pode gerar impactos não só nos seus relacionamentos, mas também nos seus comportamentos e também no seu corpo físico. Vocês sabiam disso? Isso pode gerar sintomas físicos. Essa emoção vivida de desamparo emocional pode gerar sintomas físicos em você. E se você não olhar para isso, o que vai acontecer? As suas vivências do passado vão acabar programando toda a sua vida. Então é muito importante essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês trazerem consciência para isso e começarem a fazer esse movimento, para você que deseja mudar, superar isso, esse movimento interno mesmo, para começar a se olhar internamente, a olhar para suas dores. Esse movimento ele é muito importante, porque se você não olhar para isso, você vai continuar vivendo nesse modo automático, você vai continuar presa nos traumas do passado, nas emoções do passado, nos ressentimentos do passado. Isso vai acabar programando toda a sua vida. Só que você tem o poder de mudar isso. A partir do momento em que você começa a usar a sua consciência, o seu cérebro racional, para começar a olhar para isso, para começar a mudar isso. Então, gente, o nosso corpo ele é inteirinho mapeado. E cada órgão do nosso corpo ele vai responder a uma emoção específica. E o que eu tô trazendo aqui para vocês é biologia, tá, gente? Aqui a gente não tá falando de processos psíquicos que são só mentais. A gente tá falando de processos físicos e biológicos. As suas emoções, elas vão guiar a sua vida e o seu corpo físico. E quando você vivencia situações de desproteção que ficam em algum momento mal resolvidas, quando você não consegue lidar com essa sensação, e são processos que podem vir desde quando você estava na barriga da sua mãe, tudo o nosso corpo vai registrando. Se isso ficar mal resolvido, você não conseguir lidar no momento do impacto, do estresse,
partes específicas do seu corpo podem responder com um sintoma. E esse sintoma, ele só vai embora quando você, de fato, resolver essa causa emocional que não ficou resolvida lá atrás. Então vamos começar aqui. Eu vou trazer para vocês alguns sintomas que são desencadeados por essa emoção de desproteção. E eu quero saber aqui, conforme eu for colocando aqui, se vocês vão se identificando para a gente ir conversando. Então vamos lá. Como será que essa sensação de desproteção pode afetar a sua vida hoje? Vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, conforme vocês forem se identificando, vão colocando então nos comentários, tá? Então, a gente já conversou aqui inicialmente nessa sensação de desproteção, quando você se sente muito sozinha, quando você tem dentro de você uma sensação de falta, uma sensação de carência, quando você se sente desamparada, não se sente suficiente. E essa sensação de carência, de falta de apoio, que é muito comum de pessoas que passaram por processos de desproteção, ela pode gerar alguns impactos. Por exemplo, processos de vícios, relacionamentos disfuncionais, relacionamentos que não dão certo, dependência emocional. Ou pode ser que você se sinta hoje abandonada, você se sinta sem apoio. Ou pode ser que você se sinta ou já tenha se sentido atacada por alguém, ferida por alguma outra pessoa, com a sua integridade física ou moral atacada de alguma forma. Vocês estão identificando essas emoções? Ou aqui pode ser também, gente, pode ser que você não sinta essas emoções, não identifique com essas emoções, mas o seu corpo ele vai falar, ele vai te trazer alguns sinais importantes que comunicam que existe sim uma questão mal resolvida de desproteção aí em você. Quer ver alguns exemplos de sintomas físicos gerados pela sensação de desproteção? Doenças de pele, processos de dermatite, caspa muito comum, descamação no couro cabeludo, dermatite seborreica, hiperidrose, pessoas que transpiram em excesso, muito comum também processo de hiperidrose. Quer ver mais um exemplo? Herpes zoster. Um outro exemplo muito comum, queda de cabelo, processo de alopécia. Pessoas que sofrem com espinhas, acne. Tudo isso que eu tô falando aqui pra você são sintomas que podem ter como causa essa emoção de desproteção. Melanoma, melasma, verruga. Que mais? Daqui a pouco eu vou trazer para vocês um a um aqui. Conseguiram se identificar com algum desses sintomas físicos? Tudo que eu trouxe aqui para vocês são exemplos de sintomas que podem ter como causa essa emoção de desproteção que foi vivida e sentida de forma intensa em algum momento na sua vida que você ainda não conseguiu resolver isso. O nosso corpo, como eu trouxe aqui para vocês, ele é inteirinho mapeado e cada órgão vai ser ligado a uma emoção específica. E o que acontece? O Dr. Hammer, que é o pai da medicina germânica, médico alemão, o que ele comprovou? Ele comprovou a origem das doenças. Ele comprovou que as doenças são geradas a partir de um trauma emocional, de uma situação intensa que foi vivida por você de forma intensa e em solidão, algum evento que você vivenciou em que você foi pega de surpresa e que você não conseguiu lidar naquele momento, e vai ser a sua percepção, como você sentiu esse evento emocional, esse choque no momento do trauma,
que vai definir qual área do seu cérebro que vai ser afetada, mas não só a área do cérebro, qual órgão também que vai ser afetado em resposta a essa emoção. Outro dado que eu vou trazer aqui para vocês. O nosso corpo, ele é formado por 4 tecidos. Quando a gente estava sendo formado lá no nosso embrião, lá atrás, todo o nosso corpo é formado por 4 tecidos. 4 tecidos vão dar origem para todo o nosso corpo. E quando você tem essa percepção de se sentir desprotegida ou de se sentir atacado de alguma forma, um tecido em específico vai ser afetado. O tecido chama mesodermo antigo, tá? Não precisa decorar esse nome, é só para trazer essa consciência para vocês. A gente está falando de biologia. Isso aqui são estudos da embriologia humana. Então, essa emoção de desproteção, ela vai afetar esse tecido chamado de mesodermo antigo. E esse tecido, mesodermo antigo, ele é fonte da nossa proteção. Esse tecido ele vai formar estruturas como a nossa pele, a nossa derme, que é a camadinha mais profunda da pele. Vai também formar órgãos de proteção da cavidade abdominal. A pele que recobre o nosso coração. A glândula mamária. Então, o objetivo desse tecido é proteger o nosso corpo, como se fosse uma capa firme e resistente contra possíveis agressores do nosso corpo. E esses agressores a gente vai entender aqui que pode ser às vezes alguma questão física mesmo, mas pode ser também uma agressão emocional, uma sensação de ataque emocional, de desproteção emocional. E eu vou trazer aqui para vocês mais alguns exemplos de conflitos que podem gerar essa sensação de desproteção, tendo como base os meus atendimentos, o que as minhas pacientes mais trazem para mim em consultório. E vai vendo se você vai identificando esses conflitos de desproteção. Então, muito comum uma criança que passou muito tempo, por exemplo, a infância sozinha. Passou muito tempo longe do pai, longe da mãe. Às vezes essa criança ficou aos cuidados de terceiros. Essa criança ficou longe dos pais, o pai e a mãe trabalhavam muito. E essa criança pode ter essa percepção de rejeição da mãe, de desproteção da mãe ou do pai, ou de ambos. Essa criança pode se sentir deixada de lado. E isso pode gerar sensações de solidão, sensação de rejeição hoje em você adulta. Ó, a Rebeca está identificando, ela ficou muito sozinha. Ou vocês também trouxeram aqui processos de falecimento, gente. Muito comum processos de falecimento. Então, quando o pai falece, quando a mãe falece, ou quando os avós falecem, geralmente são pessoas muito próximas da criança que ofereciam essa sensação de amparo emocional. E essas pessoas se vão, essas pessoas se partem, vão embora de forma inesperada, falecem. Processos de perdas e de separações também é um conflito muito comum que pode gerar essa sensação de desproteção e todos os sintomas associados, tá? Vamos lá então, gente, que bom que vocês estão identificando, tô lendo aqui o que vocês estão colocando. Vamos ver se vocês conseguem se identificar aqui. Eu vou falar para vocês algumas frases comuns de pessoas que passaram por situações de desproteção e veja se você se identifica com alguma dessas frases, tá? Eu quero que vocês vão colocando aqui, se vocês se vão identificando. Ó, a Josi tem psoríase. Boa tarde, Josi. Então, ó, primeira frase que eu vou trazer aqui para vocês. De pessoas que passaram por desproteção. Veja se você se identifica, se você fala isso hoje.
Nossa, se minha mãe ou se o meu pai estivessem aqui, eu saberia o que fazer nesse momento difícil. Nossa, eu não posso mais contar nem com a minha mãe, nem com o meu pai. Alguém de vocês fala essa frase ou se pega usando essa expressão? Isso significa que você já não tem mais a sua mãe ou o seu pai do seu lado que te oferecia essa proteção. Quer ver uma outra frase comum de pessoas que passaram por desproteção? Pessoas que têm muito medo de perder alguém, de ficar sozinhas. E se eu perder a minha mãe, se eu perder o meu pai? Com quem que eu posso contar? Com quem que eu vou contar? Como que eu vou me virar? Vocês estão identificando. E se eu perder eles? Com quem que eu vou contar? Eu vou ficar sozinha. E aí vem o sentimento do medo da perda, do medo da desproteção. Você se sente vulnerável. Ou, se minha mãe estivesse aqui, ela saberia o que fazer nessa situação. Ou, a minha mãe nesse momento me daria um conselho perfeito e ela saberia exatamente o que fazer para eu melhorar. Quem que se identificou com essas frases? Coloquem aí. Isso aqui, gente, são frases que a gente chama de engramas. São falas que você pode ter hoje que escondem conflitos inconscientes de desproteção. Vão colocando aí. Vocês estão se identificando? Processos de psoríase e Jose tem como causa 2 ou mais processos de perdas ou de separações, tá? Se não me engano, você relatou que teve um processo de perda difícil. Esse é o conflito emocional que envolve a psoríase, tá? 2 ou mais conflitos de perdas e de separações. Então, uma das maiores causas que eu vejo, gente, em pacientes em sessão que chegam em consultório para mim, são crianças que passaram muito tempo longe dos pais, sem a referência dos pais, sem a referência da mãe, sem a referência do pai. Então, isso vai gerar impactos no adulto e pode gerar sintomas também. Então, eu vou trazer aqui para vocês, a gente vai começar a falar mais especificamente dos sintomas em si, que tem como causa essa perda de proteção. Primeiro sintoma aqui, muito comum, gente. Queda de cabelo. Quem aí tem queda de cabelo? Quadro de alopécia. A queda de cabelo, gente, a causa da queda de cabelo, ela está em conflitos que você vivenciou, de separação em um contexto de desproteção. Quando você sentiu essa perda de proteção de forma mais intensa. Ou às vezes você faleceu alguém, seu pai, por exemplo, que te oferecia proteção. Você teve esse falecimento e aí pouco tempo depois, o seu cabelo começou a cair de forma intensa. Isso é muito comum, gente. Queda de cabelo envolve conflitos de desproteção e separação emocional. E eu vou trazer aqui para vocês, coloquem aí quem tem problemas de pele, queda de cabelo. Eu vou trazer aqui para vocês um caso de uma paciente, compartilhar o bastidor, que ela tinha diagnóstico de alopécia androgenética, né, queda de cabelo. Ela perdia o cabelo em fases. E o que a medicina tradicional ela diz sobre a alopécia androgenética? Ela fala que é uma doença que tem causa genética e que não tem cura. E aí essa paciente chegou para mim em consulta para tratar essa queda de cabelo dela, essa alopécia androgenética. Ela chegou para mim em primeira sessão
E logo na primeira sessão, eu identifiquei a real causa da alopécia dela. E olha só para vocês, gente, esse é um caso que é um caso muito bacana para vocês entenderem como as nossas emoções influenciam de forma intensa o nosso corpo físico. Ó, a Lucimara tem queda de cabelo, Rebeca dermatite atópica. São processos que envolvem essa desproteção. Então, logo na primeira sessão, gente, dessa paciente com alopecia androgenética, eu identifiquei a causa do sintoma dela. E qual que era a causa? Era uma memória que a gente chama de memória transgeracional. Então, o que significa memória transgeracional? Bagagens que nós carregamos, no caso era uma bagagem, uma informação que ela carregava do avô paterno dela, era um segredo de família e é muito comum a gente identificar esses processos em sessão. Era um segredo de família e deu exatamente ali no momento em que o avô dela, o avô paterno, descobriu que o pai dele não era o pai biológico. Olha só, gente, era exatamente essa causa, uma causa muito profunda, que estava por trás do quadro da alopecia dela. E aí isso gerou uma sensação de perda de proteção, e aí gerou a queda de cabelo nela. Isso é o que chamamos de pré-programante. Então a raiz vinha do avô, desse evento que o avô viveu, quando ele descobriu que o pai não era o pai biológico. E aí o que aconteceu? Quando que essa causa foi ativada na vida dessa paciente? Essa causa foi ativada, gente, quando ela começou a ter muitos conflitos com o pai dela. O pai dela era alcoólatra, ele bebia muito e ela ativou essa sensação de desproteção, de perda de referência do pai dela. E ela foi vivendo esse ciclo, eram muitos conflitos que ela tinha com o pai. E aí depois o que aconteceu com essa paciente? Ela atraiu um parceiro, um marido que também bebia muito, igualzinho ao pai, alcoólatra. E tudo isso que eu tô falando aqui para vocês envolvia a causa da alopecia androgenética dessa paciente. E a gente tratou esses conflitos pela raiz na primeira sessão Seven Healings. E depois, 30 dias depois da primeira consulta, essa paciente não teve mais queda de cabelo. Os cabelos dela pararam de cair. Então, gente, queda de cabelo. Muito comum por trás dessa sensação de perda de proteção, de desproteção, de falecimentos, separações em um contexto de desproteção. Outro caso muito comum, dermatite seborreica. Quem aí tem dermatite seborreica? Psoríase no couro cabeludo. Processos aqui envolvendo a região do cabelo, couro cabeludo, cabeça. Vem muito esse contexto de perda de proteção, sensação de ataque, de desproteção. Quando você se sente acuada, com medo, desprotegida, não tem essa reação instintiva de proteger a sua cabeça? A nossa cabeça traz muito contexto da proteção. Alguém aí falou que tem caspa. Ó, Rebeca, tem muita caspa. A caspa também tem esses conflitos biológicos de desproteção. Quando você se sente desprotegida, atacada ou ferida de alguma forma. Situações onde você precisava se proteger de alguma coisa e não conseguiu. Então, processos envolvendo queda de cabelo, inflamações no couro cabeludo, tem muito essa sensação de desproteção, de separações em um contexto de perda de proteção. Se identificaram aqui, gente? Estão gostando? Vou passar aqui outros sintomas que eu separei para vocês, sintomas importantes. Segundo sintoma aqui, muito comum também, muito frequente na minha rotina de atendimentos.
Caso de hiperidrose. Então, onde a pessoa transpira em excesso, ela tem um suor em excesso. Geralmente aqui em regiões mais específicas, geralmente mãos, pés, axilas. Quem aí tem hiperidrose? Ou conhece alguém próximo que tenha? Vocês estão identificando, né? Que bom. Muito bom. Então vamos lá. Vamos entrar na hiperidrose, no suor em excesso. A causa da hiperidrose, gente, ela também está em conflitos de separações mais profundas em um contexto de perda de proteção também, de desproteção. Mas aqui tem uma particularidade, tá? Em relação à hiperidrose. Geralmente, esse afastamento em que a pessoa sente é um afastamento de pessoas mais próximas, tá? A gente chama de abandono central. Então, seria ou questões envolvendo o pai ou a mãe, geralmente, tá? Que são figuras que te ofereciam proteção. Vou trazer aqui o caso de uma paciente que tinha essa queixa de transpiração excessiva. Ela transpirava muito nas axilas dela. E ela tinha também processos de crise de pânico. E ela passou em atendimento comigo em processo terapêutico e eu identifiquei a causa desses processos dela. E qual que era a causa primária ali, que envolvia tanto as crises de pânico quanto a transpiração excessiva nas axilas dela? Foi exatamente a perda que ela teve da mãe dela quando ela tinha 7 anos de idade. E esse falecimento, essa perda precoce que ela teve da mãe, representou essa quebra de proteção, essa quebra de contato que ela tinha com a mãe. Isso foi um momento para ela muito impactante, totalmente inesperado. E aí a gente fez as sessões e a partir da segunda sessão essa paciente não transpirava mais. Ela transpirava de pingar mesmo nas axilas. Ela não transpirava mais. Ela estava transpirando normalmente, não mais de forma excessiva. Então, processos de situação de hiperidrose, o suor em excesso, ele vem como uma forma de proteção para a gente, justamente para a gente escapar, deslizar, sair mais fácil de situações onde a gente se sente vulnerável. De situações onde a gente se sente com medo, desprotegida ou atacada de alguma forma. E aí vem essa sensação, essa sudorese, o suor em excesso, para você conseguir escapar, deslizar, sair mais rápido dessa situação de estresse. Silvia, Portugal. Um abraço, querida. Temos várias pessoas aqui de Portugal que acompanham a gente também. Seja bem-vinda, Silvia. Então, gente, o processo de transpiração excessiva, ele traz muito esse contexto de desproteção emocional. Até o local que você tem essa transpiração não é por acaso. No caso dessa paciente, eu trouxe para vocês que era na axila. E as axilas é muito comum a região onde a mãe pega o bebê no colo. E o corpo vai gravar essa região. Ela sentiu essa desproteção associada à região das axilas. Provavelmente a mãe dela pegava muito ela ali, tinha esse contato direto com as axilas dela. Pessoas que têm, por exemplo, na mão, suor excessivo na mão, às vezes sentem a falta de proteção, dava muito a mão para a mãe, por exemplo, e a mãe partiu, ou a mãe ou o pai. Então, o lugar que você tem o sintoma, que você tem o suor em excesso, também não é por acaso. Estão conseguindo identificar? Então, essas situações de desproteção são alguns sintomas que podem gerar em decorrência disso. E agora a gente vai entrar aqui, gente, em um segundo tipo de conflito emocional, que são conflitos com sensação de ataque. Quando você se sente atacada de alguma forma. Vamos pensar aqui para eu trazer para vocês, para a gente contextualizar. Vou explicar para vocês, a gente vai pensar primeiro em um contexto da natureza.
Então, o que acontece na natureza quando uma zebra, por exemplo, ela é atacada por um leão? Ela leva uma mordida. Essa zebra ela sobrevive, mas ela fica machucada. Ela levou essa mordida do leão. O que vai acontecer com essa zebra? A pele ali do lugar que ela recebeu a mordida vai começar a desenvolver um processo, um tecido mais forte. Justamente para essa zebra conseguir resistir a uma nova ameaça. Então, o nosso corpo, assim como o corpo da zebra, ele tem essa capacidade de aumentar a proteção do tecido e isso faz com que a região fique mais forte, mais resistente. Isso acontece não só com a zebra, mas acontece com a gente também. Então, por exemplo, a gente está entrando aqui em conflitos de ataque. Quando a gente passa, por exemplo, por uma cirurgia. A cirurgia, quando você é cortada de alguma forma, isso vai afetar a nossa integridade física. Nosso corpo vai ser perfurado. E a gente vai ser atacado nessa região que foi cortada, que foi perfurada pela cirurgia. E aí, o que vai acontecer com o nosso corpo? Nosso corpo vai produzir a cicatriz, que é aquele tecido mais forte, mais resistente, justamente para proteção. Para evitar que aconteça ali de novo uma segunda perfuração e você sinta novamente essa sensação de ataque. Porque isso acaba sendo um risco de vida. Então o nosso corpo ele é muito sábio, todas as respostas são respostas para compensação do que a gente vive, seja físico ou seja emocional. E aqui, gente, dependendo da intensidade do corte ou da intensidade da emoção da perda de proteção, do ataque, pode gerar esse tecido mais grosso que a gente está falando, queloide, processo de queloide, que é ali uma proteção a mais no local que foi ferido, cicatrizes. Só que isso aqui que eu estou trazendo para vocês não acontece só com cortes e perfurações físicas. Isso também acontece, pode acontecer com conflitos emocionais também. Então, quando você se sente atacada de alguma forma, quando você sente que a sua integridade moral foi afetada, que a sua integridade moral foi ferida, às vezes com palavras que foram faladas para você, você pode, por exemplo, desenvolver estruturas que ficam maiores em algumas regiões. Por exemplo, processos de verrugas. Vocês sabiam, gente, que existe uma causa emocional por trás das verrugas? Que é justamente essa sensação de ataque com sensação de sujeira. Ou quando você se sentiu, por exemplo, injustiçada diante de algum ataque, às vezes de alguma pessoa próxima, você se sentiu ferida. Vou trazer aqui para vocês um caso de uma paciente também, uma paciente que desenvolveu verrugas. Ela tinha verrugas em áreas específicas do corpo devido a um relacionamento abusivo que ela teve. E ela desenvolveu essas verrugas e manchas também escuras na pele, exatamente no local em que ele colocava a mão nela. Então, processos de verruga, de manchas escuras, também podem ter essa conotação de você se sentir atacada, de você se sentir humilhado, ou às vezes toque desagradável que alguém tocou ali exatamente na região da mancha. Estão conseguindo identificar, gente? Então, acne, por exemplo, processos de espinha, acne, que mais? Manchas escuras na pele. Vem muito essa sensação de desproteção com conotação de ataque. Ou às vezes se sentir suja, com sensação de sujeira, de injustiça, de toque desagradável, às vezes de alguém, como foi o caso dessa paciente que eu contei aqui pra vocês. Processo de melasma, muito, muito comum. Casos de acne, por exemplo, muito comum na adolescência, por conta dos processos de bullying. Muito comum, a gente está falando aqui do contexto emocional, tá?
Processos de bullying que esse adolescente sofre na escola, onde ele se sente constantemente atacado, em que ele sente constantemente esse ataque à integridade. Ou processos de difamação, por exemplo, muito relacionado a melasma. Quando você sente ou sentiu em algum momento que a sua imagem foi manchada. Processos aqui também de vitiligo. Também pode envolver esse contexto de separações mais profundas, perdas mais profundas, e também pode ter relação com, às vezes, algum relacionamento conflituoso, algum toque desagradável que você teve na região que tem a mancha. Processos de traições, processos de abusos. Ou aqui ainda nesse contexto que a gente está falando de situações emocionais de ataque, você mesma pode se atacar. Sabe quando você mesma pode se atacar? Quando você tem processo de baixa autoestima, por exemplo. Quando você olha no espelho todas as manhãs, todos os dias e fala, nossa, como eu sou feia. Quando você faz isso, você está tendo um autoataque. Processos de baixa autoestima, quando você tem essa sensação de autoataque, se sente feia, se sente suja. Isso também pode gerar processos de acne, piorar processos de pele, gerar e piorar processos de melasma. Por isso que é muito comum pessoas que têm problemas de pele, geralmente querem arrancar ali a ferida e ficam resistindo à ferida, e ficam se auto-atacando, cutucando o tempo inteiro. Ou ficam se sentindo péssimas ali com a ferida, só que toda vez que você olha para o espelho, você fala, nossa, como eu sou horrível. Você está se auto-atacando e você está piorando o seu problema de pele. Então, processos de auto-ataque também podem gerar todos esses sintomas. Você mesmo se atacando. Tá? Vocês estão se identificando? Vou trazer aqui para vocês outros tipos de sintomas que podem gerar com essa percepção de ataque de desproteção. Pode afetar também os tecidos de proteção da cavidade abdominal, a pele que vai recobrir o coração, que a gente chama de pericárdio, disfunções nessa região, peritônio, que faz toda a proteção dos nossos órgãos abdominais. Quando você sente ou sentiu em algum momento da sua vida que você teve algum golpe baixo de alguma pessoa, quando você sente que foi às vezes apunhalado no peito, se sentiu ferido, se sentiu ferida, isso pode fazer com que você sofra disfunções nessas regiões, na pelezinha que recobre o coração, no pericárdio, ou na membrana que recobre os pulmões. São outras possibilidades, sempre vai depender da sua percepção, de como você sentiu isso, de como você percebeu isso. Vou trazer aqui para vocês outros tecidos que podem ser afetados. Outros sintomas que pode gerar, sintomas em glândulas mamárias. Muito comum quando, por exemplo, uma mãe se sente impotente, ela se sente incapaz de proteger o filho, que às vezes o filho está doente, ou às vezes o filho sofreu um acidente, ou às vezes a mãe perdeu o filho, viveu a morte de um filho. Ela pode desenvolver disfunções, fragilidades na glândula mamária. Porque a glândula mamária, ela tem a função biológica de proteger o ninho, de proteger o filho, de nutrir o filho. É nutrição e proteção, principalmente. O filho ou uma pessoa muito amada próxima, ou às vezes o marido. Também depende se a região afetada é a mama esquerda ou direita. Isso a gente avalia em consulta, pode ter relação com filhos ou com outras pessoas da relação que são mais próximas. Quando essa mulher ela se sente incapaz de nutrir ou de proteger ou de dar suporte para essa pessoa, essa mulher pode desenvolver alterações, disfunções na glândula mamária. Até mesmo alguns processos de nódulo. Conseguiram aqui identificar, gente?
Percebem como todos os nossos sintomas e todas as nossas doenças são defesas e compensações de conflitos que a gente vive? Quando existe um sintoma, o sintoma é um sinal de que tem alguma coisa interna que está em desequilíbrio, que o seu corpo ainda não conseguiu solucionar 100%. Que existe uma causa, existe um conflito que ainda não foi resolvido. E quando o seu corpo não consegue resolver esses conflitos, ele vai continuar disparando sintomas, gatilhos, emoções. Então aqui é muito importante a gente atuar na causa. Tratar essas emoções negativas que são guardadas desde quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Que foi o que eu falei para vocês. O remédio, ele não vai atuar nessa causa, Rebeca, exatamente. Eu não sou contra medicamento. Muitas vezes o medicamento ele é necessário, mas ele vai ser ali necessário, ele vai atuar para controlar o sintoma, para diminuir um pouco o sintoma. Ele não vai atuar nessa causa. Então é por isso que às vezes você, assim como eu lá atrás, quando eu estava doente, com doenças de pele, tomava 1001 remédios e não adiantava, chegou um ponto que não adiantava nada, sempre voltava depois. Porque o remédio ele não é curativo, ele é paliativo. Ele vai atuar ali só para você reduzir os sintomas por um tempo. Vocês conseguiram identificar tudo que eu trouxe aqui para vocês? Muita gente se identificou que eu tô vendo aqui, vão colocando aí. Muito bom. E para você que chegou até aqui, está se identificando com tudo que eu tô trazendo, qual será que é a solução? Vamos lá então, vou passar para você a solução. Como que você pode sair dessa? Identifiquei essa emoção, identifiquei essas alterações emocionais, comportamentais, físicas. Como que eu posso lidar com isso melhor, Thaís? Vamos lá então. O primeiro passo, gente, é você identificar esse problema. É você trazer essa consciência. Ó, a Rebeca se identificou. Que bom, Rebeca. O primeiro passo de tudo é vocês se identificarem, é vocês trazerem exatamente essa consciência. Identificar esse problema, identificar esse sintoma, identificar essa sensação. Que foi exatamente o que a gente fez até aqui nessa live. E o segundo passo aqui que você precisa fazer, você que identificou esses incômodos, você precisa querer de alguma forma superar isso, você precisa querer melhorar de alguma forma. E para que você consiga superar isso, a sua motivação ela precisa ser alta. Você precisa estar naquele limite que você não aguenta mais. Que foi o que aconteceu comigo lá atrás. Quando eu já não suportava mais, eu falei, chega, agora eu vou me curar. Não importa o tempo que vai demorar, eu vou me curar. E quando eu tomei essa decisão, quando eu de fato quis a minha melhora, foi quando eu iniciei todo o meu processo de melhora e quando eu entrei nesse movimento. Então, querer melhorar é o segundo passo. Terceiro passo importante. Tratar a causa biológica e emocional da sua disfunção, dos seus sintomas, com ajuda profissional. Se você até hoje não conseguiu superar tudo isso sozinha, está na hora de você buscar ajuda. Então, ajuda profissional para tratar esses conflitos emocionais, para tratar essa raiz que está gerando esse seu problema. Quando você identifica o seu problema, isso é só 5% do trabalho. Sozinha você tem 5% de força. Porque os outros 95% estão no que a gente chama de memória celular, estão no inconsciente, estão guardadinhos no seu subconsciente. Então é por isso que você precisa de auxílio, de ferramentas profissionais certas para exatamente identificar e tratar isso. E é isso que a gente faz em processo terapêutico. Então, se você até hoje não conseguiu resolver isso sozinha, está na hora de você buscar ajuda. E é para isso que eu estou aqui, é para isso que nós, profissionais da saúde, estamos aqui.
um tratamento integrativo que vá tratar essa causa. E para você que se sente hoje desprotegida, desamparada, passou por processos de tudo que a gente trouxe até aqui, ou às vezes a negligência do cuidado, ou às vezes separações, traumas ao longo da vida. Anota o que eu vou falar, gente. É importante vocês trazerem para a consciência de vocês que hoje você é adulta. Claro que hoje adulta é muito importante você sentir a proteção emocional pelos seus vínculos. Querer essa proteção no seu relacionamento, querer essa proteção no seu casamento, na sua família. Mas hoje, com você adulta, não é da mesma forma do que era lá na sua infância, quando você era vulnerável. Hoje você não é mais vulnerável, hoje você é adulta, você não é mais criança. E na fase adulta, você precisa aprender a se proteger também emocionalmente. Um adulto que não sabe se oferecer essa proteção, muitas vezes fica um adulto infantilizado. São pessoas que geralmente buscam suprir essa carência, essa falta, sempre no externo, sempre no outro, sempre buscando no relacionamento, ou buscando em compras, ou em comida, processos de vício no externo. Só que essa sua falta, essa sua carência, esse seu vazio que você tem hoje, acredite se você quiser, somente você mesma pode suprir. Não vai ser o seu marido, não vai ser o seu pai, não vai ser a sua mãe. Essa sua falta não pode ser suprida pelo outro, ela tem que ser suprida por você. Quando você espera sempre do outro, você faz essa busca no externo, é aí que está o seu erro. Uma coisa é quando a gente fala em infância. Na infância, essa sua proteção, sim, ela vinha da sua base, ela vinha do outro. Só que hoje você já saiu desse processo de infância, você já é adulta. E você precisa desenvolver, e nunca é tarde para isso. Você precisa desenvolver a consciência de que hoje é você que se protege. De que hoje você é responsável de terminar de se criar. Você precisa aprender a suprir essa carência que você tem, você com você mesma. E aí, quando você conseguir suprir você com você mesma, a outra pessoa, ela vai somar, ela vai transbordar. Mas nada, nada, nada nesse mundo vai substituir a proteção que você mesma vai se dar. E para que você fortaleça, você que identificou tudo isso que eu trouxe aqui para você hoje nessa live, você que identificou isso hoje, tá se sentindo desprotegida, tem sentido essa dificuldade, tem sentido essa carência, eu vou trazer aqui um exercício prático para você aplicar a partir de agora. Vocês querem que eu passe aqui para vocês? Porque eu gosto, assim, de exercício prático, eu gosto de vocês que aplicam. Realmente, quem aplica tem um resultado. E eu já vou passar aqui agora um exercício para você começar a colocar em ação para mudar, além de toda a consciência que a gente já trouxe aqui. Vamos lá então para o exercício? Para a gente fechar com chave de ouro? Vamos lá então. Vai ser um exercício, gente, para você fortalecer essa sensação de proteção. Então, hoje você é adulta. Lembra que eu falei, hoje você é adulta e você precisa exercitar essa proteção emocional para você mesma. E a gente vai fazer um exercício para trazer, fortalecer esses pontos que te trazem sensação de segurança e sensação de proteção. Ótimo, Rebeca. Vamos lá então. Como que vai funcionar esse exercício, gente? Você vai pegar papel e caneta e você vai fazer uma lista. E quando eu falo uma lista, gente, quanto mais detalhado, melhor. Você vai fazer uma lista de tudo que você tem hoje na sua vida que te dá a sensação de segurança,
que te dá a sensação de proteção. Então, vou dar alguns exemplos aqui para você. Você vai colocar: eu tenho um emprego, por exemplo, eu tenho uma casa, eu tenho a minha família, eu tenho meu relacionamento, eu tenho os meus filhos, eu tenho meu conhecimento, eu tenho a minha independência. Hoje eu sou livre, hoje eu sou protegida. Você vai parar e você vai fazer essa lista de tudo que você tem hoje que te dá essa sensação de proteção, de segurança. E isso vai fortalecer a sua sensação de proteção. Esse é o primeiro exercício. E o segundo exercício que você vai fazer a partir de agora... Isso. Exatamente, fazer uma lista das coisas que te dão essa sensação de proteção. Quanto mais detalhado, melhor, e não adianta ser só mental, tá, gente? Tem que escrever mesmo. E o exercício 2, você vai, a partir de agora, começar a se colocar como prioridade na sua vida. Exatamente isso. Você vai começar, a partir de agora, a fazer as coisas por você. Você vai, a partir de agora, a se dar mais amor, a se dar mais carinho, a se tratar com mais gentileza. Você vai, a partir de agora, preencher essa falta que você sente você com você mesma. Você vai começar, a partir de agora, caso você queira melhorar, a olhar para dentro e ver o que você precisa, quais pontos seus que precisam de atenção, de cuidado, de acolhimento, de carinho. Você vai começar a preencher essa falta você com você mesma, para que a outra pessoa passe a somar. Então eu passo muito esse exercício para as minhas pacientes em consulta. Você vai começar alguns exemplos aqui, tá? Se tornar a sua melhor amiga, exatamente, Rebeca. Se acolher. Se dar valor. Se tratar exatamente da forma que você deseja ser tratada. Porque muitas vezes você quer mais valorização, você quer mais reconhecimento, você quer ser vista, só que você mesma não está se olhando. Você mesma não está se aceitando, você mesma não está se valorizando. Então pensa nisso. Você pode, a partir de agora, saber dizer não. Ó, a Silvia falou um ponto excelente. Exatamente. Começar a fazer as coisas por você. Você vai, a partir de agora, desfrutar da sua companhia sozinha também. Sai sozinha, se divirta sozinha também. Vai fazer uma massagem. Vai sozinha. Tenha momentos de diversão para você usufruir da sua própria companhia. Porque muitas pessoas às vezes só conseguem fazer isso com uma outra pessoa. E a partir de agora você vai se esforçar para fazer isso sozinha também. Combinado? A partir de agora você vai se valorizar mais. Vai se tratar da forma que você quer ser tratada. Vai fazer esse movimento interno de mudança olhando para si. E se colocando como prioridade. Não espera isso da outra pessoa. Primeiro você vai se dar esse carinho que te falta. É você que tem esse poder da mudança, não vai vir de fora. Combinado? Você não pode mudar a outra pessoa, você não pode mudar o seu pai, sua mãe, seu marido, mas você pode mudar você. E é para isso que você vai começar a olhar mais para você. Esse é o ponto da mudança. Sem julgar a outra pessoa, porque quando você julga a outra pessoa, você está sendo pior que a outra pessoa. Isso, Rebeca. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Isso. Você não pode mudar outra pessoa, mas você pode mudar você. E é esse que é o caminho. E lembrem-se, vocês que se identificaram com essas emoções, com esses sintomas, com esses incômodos,
Muitas vezes não é você que precisa, hoje adulta, não é você que precisa de proteção, mas a sua criança. E hoje você é adulta, hoje você pode se proteger e proteger a sua criança quando você precisar. Você pode fazer esse movimento de acolher a sua criança, porque hoje você está segura. Lá atrás pode ser que você não estivesse, mas hoje você está. Combinado? E também tratar a causa com auxílio profissional. É essencial. Como eu falei para vocês, gente, as causas, elas estão no inconsciente. Geralmente vem de conflitos vividos ali, até os 12 anos principalmente, são os impactos mais intensos. Isso vai ficar tudo guardadinho no subconsciente e o corpo vai depois, se você não olhar para isso com auxílio profissional, o corpo vai disparando, vai continuar disparando gatilhos e sintomas até você conseguir resolver 100% isso, porque tudo fica guardado no nosso corpo. Então, quando a gente atua na causa, o seu corpo consegue neutralizar essas informações, essas emoções, e também o seu corpo passa a se comportar de uma nova forma. Esse é o caminho da cura, gente. É sempre interno, nunca é externo. Ah, que bom que vocês gostaram. Quero ver vocês aplicando. Depois que me aplicou, coloca aqui como foi. Ah, Silvia, já tem a minha consulta marcada. Seja bem-vinda, Silvia. Vai ser um enorme prazer cuidar de você. Espero que vocês tenham gostado da live, que tenha trazido clareza para vocês, um direcionamento, um caminho para que vocês possam lidar de forma mais tranquila com tudo isso. Muito bom, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Show! Teremos outras lives. Hoje, inclusive, tem uma live, mas vai ser uma participação. Vou participar como convidada, então a gente vai ter ainda muito movimento por aqui. Um beijão para todos vocês. E até, gente. Que bom que vocês gostaram. Tchau, tchau.